Então, você sabe calcular o imposto de renda da venda de imóveis? Eu sou Marcelo Caetano, cara do leilão. Vamos falar um pouquinho sobre isso. A gente vai fazer aqui um cálculo usando o programa da Receita Federal, GCAP, né? Para não ter dúvida nenhuma, tá? A gente vai baixar o programa e a gente vai simular algumas operações, tá certo? Então, bora fazer isso logo para a gente pôr a mão na massa, tá certo? Então, vou fazer junto com vocês aqui, ó. A gente vai inicialmente aqui procurar o programa GCAP, né? Baixar, opa, a gente vai baixar GCAP, imposto de renda. Acho que não pegou, não? Vamos lá de novo. Baixar GCAP, imposto. Vou até colocar ali, ó, GCAP 2022, já apareceu aqui, ó, uma sugestão, né? Só tomar cuidado para a gente estar baixando em algum site oficial, site do governo, né? Site do imposto de renda, tá? Ao invés de a gente baixar isso de qualquer fonte, né? Então, vamos pegar aqui, ó, gov.br, programas de declaração, tá? A gente vai baixar o GCAP 2022, download de programas, tá? É o programa para cálculo de ganho de capital, tá? Então, vamos lá. No meu caso aqui é o Windows, né? Na minha plataforma. Ele está baixando e eu já vou colocar aqui, ó, para ele já executar assim que tiver baixo. Abrir quando estiver concluído, tá? Por isso, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, né? Tem muita lenda aí sobre o imposto de renda, precisa ser feito a apuração, precisa ser feito o cálculo, existem hipóteses de isenção, né? E existem situações que reduzem um pouco o valor que você precisa pagar, a gente vai falar sobre isso, tá? Aqui, ó, beleza, deseja permitir, né? Instalação, sim, ele já terminou de baixar. Vamos colocar aqui, ó, será instalado o GCAP 2022, ganho de capital, avançar, aqui está o local onde ele vai instalar, né? Vamos dar o OK aqui, está se preparando para instalar. Construindo já o desinstalador dele, criar um atalho no desktop, tudo padrão, não alterei nada, tá, pessoal? Então, já está concluindo aqui a instalação do GCAP. Ainda não apareceu para mim aqui o atalho. Aqui, vamos ver se é isso aqui. Se esse já é o programa ou se esse é o instalador. Vamos dar uma olhada, né? Abrindo o GCAP 2022. Então, como eu estava falando, existem várias situações, existe uma legislação, é interessante tomar conhecimento, mas o programa, ele vai te dar a situação fatídica. Então, você vai lançar a compra com as despesas de compra e depois você vai lançando a venda, né? E ele vai calculando em cima de cada parcela, né? Caso você receba os valores parcialmente, ele vai fazendo o cálculo em cima de cada parcela, isso ligado à data, né, de cada parcela. No programa você precisa informar tudo, as datas de compra, data de reforma, data de prestação, etc., e datas também relacionadas à venda. E ele vai enquadrar isso na legislação brasileira sobre imposto de renda. Então, é bem legal, tá? Então, eu sugiro que você comece com um resuminho, tá? Eu fiz esse modelinho aqui, tá, pessoal? Ó, venda de imóvel, exemplo um, né? Um imóvel, um apartamento, né? 1202, isso aqui é tudo fictício, tá, pessoal? 202, bloco 3, na rua tal, bairro tal, etc. É importante ter o CEP, né? E é importante ter o CPF, CNPJ das pessoas envolvidas, além das datas, né? Então, eu fiz alguns quadrinhos aqui, ó, simulando, por exemplo, um imóvel de 200 mil que foi comprado com uma entrada de 40 mil, pagou algumas taxas bancárias, pagou algumas prestações, tá certo? Pagou toda a documentação, escritura, registro, TBI, fez algumas reformas, né? Tudo isso aqui, caso você tenha os comprovantes, as notas fiscais, os recibos, é tudo dedutível do imposto de renda.
tá? E depois a venda. Então, comprou lá por 200 mil, né? E vendeu por 320. Como é que você recebeu esses 320? Você recebeu um sinal, uma entrada, depois, por exemplo, na hora que assinou um contrato com o banco, né? Você vendeu financiado, por exemplo, o comprador te deu mais uma parcela e ficou o restante para o banco financiar, que isso costuma levar aí 30, 40 dias para você receber esse valor, né? E aqui está o valor total. Então, você recebeu todos os valores e aqui o espaço para você colocar a despesa de corretagem, né? Que você eventualmente possa ter pago. Então, eu sugiro para todos terem, né, essa organização, colocarem esses dados antes aqui, para depois não ficar quebrando a cabeça. Aí você vai simplesmente copiar os dados daqui para lá. Pode ser aqui numa planilha, como eu fiz, ou pode ser numa folha de papel feito à mão também, tá? Então, vamos voltar lá no programa. Ó. A gente vai começar aqui à esquerda, ó, demonstrativo, novo. Tá? Então, eu vou abrir uma nova operação. Aqui, pessoal, você vai colocar o seu CPF, você que é o proprietário do imóvel, tá? Eu peguei alguns CPFs aqui, tá? Fictícios, tá? Então, eu vou colocar aqui, tá? Só para a gente não ter problema. Eu vou pôr um telefone aqui também, fictício, tá, pessoal? Porque precisa preencher as informações, tá? Aí o nome, vamos colocar aqui um nome qualquer, Adenor Batista, tá? Tudo fictício, tá? Mas a gente precisa preencher esses dados, senão o programa não vai deixar a gente fazer, tá? Residência, vamos deixar isso aqui, data de início, data de fim, a gente está se referindo a 2022, Brasil, ok, tá? Então, iniciamos aqui, ó, tá? O Adenor Batista, que é o contribuinte, tá? Então, a gente vem aqui, ó, o GCAP serve para bens móveis, direitos e bens móveis, participações societárias, moedas em espécie. Então, a gente vai nos bens imóveis, que é o nosso caso, tá? E a gente vai criar um item, um novo item. Para quem está acostumado, pessoal, a fazer a declaração de imposto de renda, não é muito diferente, não, tá? Aqui na especificação, tá? Vamos pegar lá da nossa colinha, da nossa planilhinha, né? Foi comprado um apartamento, né? Aqui no centro de Pelotas, tá? Sugestão: apartamento, centro, é apenas uma descrição para facilitar a sua vida, tá? Apartamento no centro da cidade de Pelotas, tá? No Rio Grande do Sul, tá? O tipo de logradouro aqui é rua, tá? Você vai precisar ter esses dados, tá, pessoal? Porque existe uma certa consistência aqui, então, se você ficar colocando dado fictício, talvez não vai funcionar bem, dado falso, né? Então, tá. Aí, aqui, a rua é Marechal Deodoro. Geralmente, esses programas, eles pegam o CEP, né, que você informa, e eles já capturam os dados. Então, vamos ver aqui se esse CEP que eu peguei aqui, se ele vai funcionar bem, tá? Ele não aceitou colar. 96020-220. 96020-220. É o CEP que eu escolhi. Clicamos aqui fora, tá? Ele não pegou o logradouro, mas vamos lá. Rua Marechal Deodoro, tá? Vamos pegar qual que é o número lá, tudo fictício, tá, pessoal? A gente considerou 150, 202 o apartamento. Número 150, o complemento é bloco 3, apartamento 202. Eu fiz questão de colocar bloco aqui, tá, pessoal, para evitar coincidir com o imóvel que realmente exista, tá? Aqui é Rio Grande do Sul, né? No meu exemplo, tá? RS, Rio Grande do Sul, e o município é Pelotas. Pelotas, tá? Então, ok. Tem uma opção de consulta de CEP aqui também, tá? Acredito que aqui está tudo ok, tá? Aqui não tem a opção de salvar, então basta a gente mudar de aba aqui, ele já salva os dados. Então, a identificação do imóvel, né? Essa primeira aba, dentro de bens imóveis. Aqui eu tenho uma aba para informações de aquisição, informação de adquirentes, operação,
tem algumas perguntas que ele vai fazer, apuração, cálculo do imposto e a consolidação, que é onde ele vai fazer os cálculos, né, e aplicar toda a legislação. Então, já identifiquei o imóvel. Tá, vou falar da aquisição. Vou colocar dados fictícios aqui, tá, pessoal? Vou colocar dia 1º de maio de 2022, tá ok? Houve no imóvel alienado edificação, ampliação, reforma, ou trata-se de imóvel adquirido em partes ou datas diferentes? Eu vou colocar sim, tá? Porque aqui eu vou lançar, né, as parcelas e os custos relativos à aquisição e reformas, tá? Então, vamos lá. Só para manter uma certa coerência, no 1 do 5 de 22, tá? Eu vou colocar aqui a primeiro valor, tá? Então, vamos pegar aqui, ó, esse valor que eu coloquei inicialmente, 40 mil de entrada, tá? 40 mil, ok? E aqui sim tem um local para dar o ok, tá? Então, ele vai compondo aqui os custos, ó. 40 mil, tá, beleza. Aí, o que que eu vou colocar mais? Vou colocar novo, né? Aí, vamos colocar aqui, dia 15 de fevereiro de 4 de 2022, tá, pessoal? Isso aqui é só... Aí, vamos tentar pegar aqueles valores lá que a gente colocou. Taxas bancárias, R$ 1.200, tá? R$ 1.200, tá? Deixa eu ver se tem espaço para explicar. Até que não, tá? Por enquanto eu não vi aqui. Beleza, então eu vou colocar todas as parcelas aqui referente à aquisição, tá? Vou colocar alguns números fictícios só para a gente ganhar tempo aqui, tá, pessoal? 15 do 7 para o vídeo não ficar muito grande. Então, vou colocar aqui 50 mil aqui, tá? 50 mil aqui, tá? É, vamos colocar mais um custo, tá? 15 do 10 de 2022. Vamos colocar aqui 68 mil, tá? Coloquei aqui, tá? Então, vamos supor, por enquanto, que foi só isso aqui, tá? Depois vocês podem complementar com os números. Então, a gente chegou num custo inicial aqui de 59. Vamos imaginar que aqui dentro está a entrada, prestação, reforma, etc, tá? Não está batendo com o número que eu coloquei. Vamos colocar mais um pouco de dinheiro aqui, só para ficar um número mais parecido, tá? 15 de 7 de 2022. Vamos colocar aqui que a gente pagou também mais 120 mil, tá? Só para ficar um valor mais próximo do que eu falei, tá? Então, está custando 279.200, tá? Os adquirentes, quem são, tá? Então, eu vou colocar aqui, tá? Vamos pegar de novo lá, aquele mesmo CPF, né, que eu usei. Esse aqui, ó. Eu não sei se eu já usei, mas vamos lá. Vou considerar esse CPF, tá? Ribamar. Depois, qualquer coisa eu troco o nome, tá, pessoal? Só para a gente ganhar um tempinho. Beleza. Aí, operação, tá? Então, aqui é alienação. Alienação é venda, tá? Então, ele pergunta se foi a prazo ou prestação. Eu vou falar que sim, no caso. Apenas um exemplo, tá? Então, vamos considerar uma venda, tá? Venda normal. Qual que é o valor da venda? Então, vamos pegar aquele valor lá que a gente colocou. Vamos considerar que a gente está vendendo por 320. Vou colocar até um pouquinho mais, 360, porque eu deixei a compra mais alta, né? Tá, 360. Se eu mudar aqui para 360, tá? A corretagem 6%, eu já deixei uma formulinha, R$ 21.600 de corretagem, tá? Ok. Já houve alienação parcial desse bem, tá? Vamos colocar não, porque ele começou a ser vendido agora, né? E a data dessa alienação aqui, tá, pessoal? Então, vamos colocar essa data aqui, dia 10 do 10 de 2022, tá? Ok. Certo? Vamos ver se ele aceitou. Ele aceitou, tá certo? Voltar. Ok. Então, aqui, bens imóveis, né? É esse apartamento, tá? Vamos clicar nele. Então, aqui a gente tem as informações do apartamento,
a aquisição, os valores pagos, né? Como eu falei aqui, você pode incluir reformas, documentação, ITBI, escritura, etc., e guardar os comprovantes. Quem foi ou quem são os adquirentes, tá? A operação, aqui, uma operação já de venda. Aí, aqui, algumas perguntas, tá? De posse daquelas informações que eu coloquei, ele vai começar a me fazer perguntas. Você possui outro imóvel, seja como proprietário individual em condomínio ou em comunhão? Vamos colocar que não. Por exemplo, nos últimos 5 anos, você efetuou outra alienação de imóvel a qualquer título tributado ou não? Vamos colocar que não também, tá? Ok? E voltar. Beleza. Então, eu já respondi o que ele perguntou e vamos dar prosseguimento aqui, tá? Beleza. Perguntas, então, eu já respondi, tá? Dependendo das minhas respostas, as perguntas podem se desdobrar, tá? Aqui ele já está fazendo a apuração, tá? Então, nesse exemplo fictício aqui, um exemplo mais simples, tá? Então, ele colocou aqui, ó, o percentual, né, dos custos, cada parcela que eu informei, tá? O valor passível de redução, conforme a legislação, ele cita a legislação, inclusive, os valores aqui, ó, tá? E ele vai preenchendo. Então, o que que ele está concluindo baseado nas informações que eu coloquei, tá, pessoal? Não é ele que está falando, não. Eu que falei isso com ele, tá? Então, eu falei com ele que eu vendi por 360 mil, eu paguei 21.600 de corretagem, o valor líquido da venda, né, foi 338 de um imóvel que custou 279.200. Esse 279.200 eu já lancei valor de pagamento, valor de documentação, uma obra que eu fiz eventualmente, uma pintura, uma reforma, troca de piso, tá? Aí ele coloca aqui, ó, ganho de capital. Então, eu tive um ganho de capital de 59.200, né? Abatendo aqui a corretagem, tá? Aí ele pega uma determinada lei e vê o percentual de redução, não foi o caso, não foi aplicado aqui, é zero, tá? Então, o ganho de capital continua 59.200, tá? E, ok, aí ele aplica mais outras leis aqui, ó, nesse caso, uma das leis aqui me deu uma redução de 1.200, tá? E mais uma outra lei de 732, tá, pessoal? Isso aqui é para simplificar, por quê? Porque eu não vou ficar falando de legislação aqui nesse vídeo, tá? Então, só para mostrar que ele pega a legislação vigente, atualizada e aplica em cima das informações que você colocou em cima dos seus dados, tá? Valor de redução, único imóvel, lembra que eu respondi que era o único imóvel? Então, ele já reduziu mais em 58 mil, tá? E o ganho de capital, qual foi? Zero, tá? Então, o que que acontece? Aqui, provavelmente, eu não vou ter que pagar imposto, tá, pessoal? Em cima dessas informações e daquelas respostas que eu coloquei. Mudando os valores, mudando as respostas, muda todo o cálculo, tá? Então, vamos lá no cálculo do imposto. Ele concluiu que é zero, tá? Ele concluiu que eu não tenho imposto a pagar, tá? E a consolidação aqui das informações, beleza? Vou salvar isso aqui. Quem quiser, por segurança, salva PDF também, imprime, guarda isso aqui, beleza, não tem imposto. Agora, deixa eu alterar um pouquinho, pessoal, o cenário, tá? Vamos nas perguntas, tá? Eu vou colocar que eu tenho outro imóvel, tá? Porque existe uma isenção para o primeiro imóvel sob determinadas condições, tá? E o imóvel é residencial, eu vou colocar que sim, tá? Aí, tá vendo? Ele já começou a desdobrar em outras perguntas. O produto da alienação será aplicado na alienação de imóvel residencial no Brasil no prazo de 180 dias? Por que que ele pergunta? Porque também existe uma isenção. Eu vou colocar que não, tá, pessoal? Só para forçar gerar o pagamento de imposto, porque é o que eu quero mostrar. O primeiro exemplo, né? Não incidiu o imposto, aqui eu quero que incida. Então, eu vou falar que eu não vou comprar outro imóvel com esse dinheiro, tá? Ok? E voltar. Tá? Então, o que que acontece? Mantendo aqueles mesmos dados, mudando aqui as perguntas, as respostas, né? E ele já vai recalcular. Então, eu volto aqui, vamos direto lá na consolidação para ver? Já mudou a figura. Agora eu tenho que pagar 50. Vamos ver se é isso. Eu não paguei nada de imposto, tá? Vamos ver. Ó, anos anteriores, não tem nada.
Referente à alienação, então, ele calculou aqui 8.770,10, tá? E ele perguntou se eu já paguei alguma coisa, né? Ok? Então, ficou o meu imposto a pagar em 8.770, sendo que desses aqui, 732 são isentos e não tributáveis, de acordo com a legislação, tá? Então, o que que ele fez? Ele rendimento sujeito à tributação definitiva. Ele considerou o meu ganho de capital em 58.467, né? Com essa dedução aqui, e ele calculou para mim 8.770,10. O que que eu preciso fazer? Eu preciso pegar esse valor, emitir uma DARF, um documento de arrecadação da Receita Federal, e pagar esses valores no mês seguinte ao mês das transações, tá? Eu realizo esse mês, qualquer dia do mês, eu tenho até o final do mês seguinte para fazer. E eu gero na DARF, coloco o código, né? A gente vai fazer isso também em outros vídeos, e eu pago esse imposto. Se eu não pagar nesse mês seguinte, no mês subsequente, né? Eu já vou ter que calcular a multa, existe um programinha para fazer isso, é o Cicalc, né? Ele vai me cobrar multa sobre isso, mas também não tem problema. E aqui eu posso imprimir o demonstrativo, vamos lá então? Imprimir esse demonstrativo, eu vou gerar aqui uma imagem em PDF, né? No caso, tá? Para mostrar o que que ele gerou relativo a essa transação, tá? É o Adenor Batista aqui, ó. Ele pede para mostrar, porque eu posso fazer vários cálculos, né, com pessoas diferentes, mal diferentes. Então ele gera lá, ó, tá vendo? Com as informações que eu coloquei, né? E ele gera todo o histórico e aquele cálculo, né? E ele me fala que eu tenho aquele valor a pagar, ele me mostra as tabelas, como é que funciona, né? Para que eu possa não só pagar esse imposto e guardar essa documentação aqui, inclusive para lançar informações do imposto de renda do ano seguinte, né? Então é muito interessante. Vamos pegar o valor a pagar aqui que eu passei aqui, ó. O valor a pagar, cadê ele aqui, pessoal? Ganho de capital, 58 mil, né? Aí aqui ele aplicou. É engraçado que aqui não está mostrando, ó, o valor a pagar, tá, pessoal? Vamos ver se na próxima. Aqui sim, ó. Consolidação do bem, imposto a pagar, 8.770,10, tá certo? Eu não paguei nada, eu tenho esse imposto a pagar, tá? Ok? Então, aqui estão as informações. Então, esse aqui é o meu demonstrativo, não é o demonstrativo do Imposto de Renda de Pessoa Física, é o demonstrativo do GCAP relativo a esse imóvel, tá? Vamos voltar aqui, tinha outras opções, né? Importar dados do GCAP do ano anterior, né? Por quê? Porque eu posso ter comprado esse imóvel antes, exportar para o IRPF 2023, é legal também, ele já joga isso lá, quando for a época, né? Deixa eu ver o que mais que ele tem. DARF, tá, pessoal? Ele está gerando a DARF, tá? Então, até legal, até melhor já sair com a DARF daqui, né? Vamos ver se vai funcionar direitinho. Vamos pedir para ele gerar a DARF relativo a isso aqui, gerar uma imagem PDF desse DARF. Aqui, ó, vamos marcar o imóvel, pode ter, né? Pode ter mais de um imóvel. Ele deu uma informação aqui, tá, pessoal? Eu não vi o DARF, não pode ser gerado. Deve ter algum errinho aqui, talvez, que está impedindo de gerar a DARF, tá? O DARF, né? O documento de arrecadação. Selecione o mês de recebimento do DARF. É engraçado. Está dando algum erro aqui, talvez faltou alguma informação, tá? O DARF não pode ser gerado, pois existem erros impeditivos. Deseja abrir a lista de pendências? Vamos lá, então? Lista de pendências, aqui, ó, beleza. A data deve ser igual à posterior à data de aquisição, tá? Então, eu coloquei aqui uma data que não está muito legal, né? Vamos colocar aqui no mês 7, tá? Beleza. Tinha mais, né? Vamos ver aqui, ó. Verificar pendências, ainda tem mais, tá? Vamos ver essa pendência, 15/10, tá? Eu vou colocar isso aqui, 15/5, tá? Beleza, vamos ver de novo. Ainda tem aqui o CNPJ do adquirente, não pode ser o mesmo que está do contribuinte, tá? Então eu fiz bagunça, tá, pessoal? Eu pus duas vezes o mesmo CNPJ.
tá? Então, vamos pegar outro CNPJ. Eu deixei alguns CNPJs aqui já para isso, tá? Eu fiz bagunça e coloquei o comprador e vendedor com o mesmo CNPJ, tá? Então, aqui eu mudei, o nome já está diferente, tá? Beleza, voltar. Acredito que não vai mudar nada. Verificar pendências. Foi informado na aba operação que a alienação é a prazo, porém, na aba cálculo não foram informadas as parcelas. Tá? Então, deixa eu mudar aqui para as perguntas lá, ó. Vamos colocar à vista? Ele não vai deixar, né? Mas tudo bem. Vamos colocar lá aquisição, adquirentes, operação, venda, a prazo. Vou passar para não, tá? Simular à vista, só para zerar aqui. Vamos ver se a gente zera as pendências. Foi legal, né? Que a gente pegou uma situação bem real, né? Quer dizer, um erro de preenchimento. Aí, ó. Ok, então fechou, não tem pendência. Como não tem pendência, aí se fosse o caso real, imprimir a DARF de novo. Mas aqui não vai ter impacto, não. A DARF não, o demonstrativo. Agora vamos ver se a gente consegue imprimir a DARF, tá? O que é a DARF? A DARF é o documento de arrecadação, é o boleto que você vai ter que pagar, tá? É um modelo padronizado, inclusive é interessante que se ele sai legal, você pode pagar pela internet, né? Os bens que ainda possuem pagamentos pendentes serão importados para o demonstrativo aberto, tá? Não, desculpa, eu fiz bobagem, tá, pessoal? Eu pus importação, não é importação. É isso aqui, ó. Eu quero DARF, Direitos, Bens, Participações Societárias, tá? Então, eu vou gerar a imagem em PDF, tá? O mês de recebimento, outubro, né? O imóvel é esse aqui, vamos ver se ele vai aceitar, tá? Se não tem mais nenhum erro aqui para a gente gerar essa DARF. Ótimo, pessoal, beleza. Ele já gerou a DARF, tá? Aquele valor lá, ó, 8.733,17, e ele já falou, como eu coloquei que a operação foi feita no mês 10 de 22, ele já me deu até o dia 30 de 11 de 2022 para pagar, e ele já me fornece o código da Receita Federal, né? O código dessa operação, o número do CPF, período de apuração, tá tudo bonitinho aqui. Agora, pagar, né? Tá lá, ó, Adenor Batista, né? E aqui o telefone, tá? Então, tá tudo bonitinho aqui. Pagando até esse prazo, não tem multa, não tem nada. Se não conseguir pagar nesse prazo, aí sim precisa entrar no Sicalc, né? E lançar essas informações aqui, lançar a data de pagamento, ele vai calcular a multa. Então, a gente concluiu aqui um primeiro exemplo de simulação de cálculo de imposto de renda, relativo à venda de imóveis, né, ganho de capital de transação imobiliária. Ok, pessoal, sou Marcelo Caetano, peço para dar um joinha, curtir aí, fazer comentário, deixar suas dúvidas para a gente. Me fala uma coisa, você já vendeu imóvel? Você fez dessa maneira? Você apurou direitinho? Você acha que você pode ter pisado na bola? Tá certo? Nas próximas você vai fazer certo? Ah, tá, me fala outra coisa. Talvez o seu exemplo atual, passado, ou que você planeja, seja ligeiramente diferente do meu. Me fala aí o que é diferente do seu, para a gente fazer outros vídeos, né? Simulando comprando a prestação, vendendo a prestação, comprando mais de uma pessoa e etc. Ok? Grande abraço e fui!